escola, fazendo lição. Aí a professora falou, vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí eu não faço, o professor decide. 20 mais 20, 20 mais 20. Aí eu não faço, o professor decide. 20 mais 20, mais 20. Aí eu não faço. Eu não sei se Professora, conta essa. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí eu não faço, o professor decide. 20, 20. Tidak saya. Ya, jadi.